Diz o nosso texto da manhã: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez iniciar a semana observando a tua palavra. E à medida que assim fizermos, que o teu Santo Espírito possa nos trazer aquilo que de tão importante tem a ser tratado com o nosso coração. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e permanecer com esse texto. Bom, você vem acompanhando aí nas últimas 2 semanas que o autor aos Hebreus falou aos seus leitores que é possível que nós nos aproximemos de Deus. Ele fala aos seus leitores, e como nós somos seus leitores nessas últimas semanas, então ele também nos fala. É possível que nós nos aproximemos de Deus de um modo confiante e ousado, mas isso porque o sacrifício de Cristo foi definitivo. O que eu estou fazendo é ler agora do final para o começo. Primeiro a gente viu que o sacrifício de Cristo é definitivo, do versículo 1 até o versículo 18. Do 19 ao 25 foi o tema da semana passada. Nós percebemos que porque o sacrifício de Cristo é definitivo, nós temos confiança e ousadia de nos aproximar de Deus, e para isso é necessário que nós tenhamos certas características que também foram expostas. E agora ele vai, na parte final do capítulo 10, do versículo 26 ao 39, tratar de 2 questões. Então esse texto de hoje será dividido em 2 pontos. Primeiro ele vai fazer um alerta a respeito da apostasia, do versículo 26 até o 31. Ele vai estar falando com essas pessoas que abandonaram a fé cristã. Não simplesmente que caíram e depois voltaram, mas que deliberadamente pecaram, deixaram a fé que antes haviam abraçado. E em segundo lugar, ele vai finalizar com um apelo à perseverança daqueles que foram lavados e justificados pelo sangue de Cristo em seu sacrifício perfeito. Que eles continuem crendo no Senhor. Isso aqui também vai servir de uma introdução para aquilo que ele vai falar no capítulo 11, porque ele vai nos mostrar os exemplos de fé. Então é necessário que nós perseveremos na fé para ser como esses aqui, que são apontados como os heróis da fé. Se queremos ter essas colocações a respeito de nossa vida, que pela fé nós conquistamos isso, pela fé nós oferecemos a Deus isso, que pela fé nós compreendemos que Deus tinha tais e tais planos na nossa vida, então é necessário que nós perseveremos. Então é um alerta contra a apostasia e ao mesmo tempo um apelo à perseverança daqueles irmãos. Portanto,
iniciamos com o versículo 26, que nos diz o seguinte: se continuarmos a pecar, ou se vivermos deliberadamente em pecado, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta o sacrifício pelos pecados. Primeiramente, nós temos o seguinte, ele começa aqui com: se continuarmos a pecar deliberadamente. Mas a palavra do original é pois, a palavra grega gar. Então, o versículo 26 no original começa com pois. Pois, se continuarmos a pecar por própria vontade, deliberadamente, já não há sacrifício pelos pecados. Dá para a gente compreender muito bem o versículo com a colocação do pois. Então, e se a gente inverter a ordem das orações, também fica até melhor. Não há mais sacrifício pelos pecados, pois vocês continuaram a pecar deliberadamente. Essa é a razão de não haver mais sacrifício pelo pecado, porque depois de receber o conhecimento da verdade e existir um sacrifício definitivo, você continua a pecar. Então não vai ter um segundo sacrifício. Aquele não já foi definitivo? Não há mais uma segunda chance. Não vai haver mais uma segunda chamada para esse momento de, vamos dizer assim, de ajuntamento dos santos, para que a gente possa ir até as mansões celestiais. Nós somos chamados de uma vez, nós somos justificados de uma vez, e nós seremos glorificados de uma vez. E aqui os cristãos que aqui serão trabalhados inicialmente são aqueles que já não são mais cristãos. São aqueles que, alguns, como diz o versículo 25, deixaram a Assembleia Cristã, seja lá por qual for o motivo. E aqui fica claro que esses versículos do 26 ao 31 são uma advertência a eles. Deixei a Assembleia Cristã porque não confio mais nas pessoas que fazem parte dela, porque fui perseguido por causa do Evangelho, porque fui exposto a vergonha por conta do Evangelho, então eu vou abandonar a fé cristã. Parece que aquele que diz que me salvou e me sustenta não tem feito isso. Eu passei por muitas coisas. Então alguns de fato se afastaram. E é muito necessário que a gente perceba que uma coisa vai estar atrelada à outra, porque quando se fala em não abandonar a fé, automaticamente se fala em perseverar. Independente do que aconteceu, é necessário perseverança, porque se eu abandonar, não vai haver uma segunda chance. É isso que ele quer dizer no texto como um todo, nos 14 versículos. Mas primeiro ele trata sobre a questão do pecar deliberadamente. A gente fala aqui quase que sempre que não pode mais ser uma prática da nossa vida o pecado. Se pecamos, é um deslize. Se pecamos, isso não traz deleite ao nosso coração. Se pecamos, isso não faz parte daquilo que é a nossa vida cristã. É um desvio daquilo que nós entendemos como o caminho que nos foi proposto enquanto cristãos. E os cristãos que afirmam que não pecam, enganam a si mesmos. A gente vê isso lá em 1 João 1, versículo 8. Ao mesmo tempo que aqueles que afirmam que não têm pecado têm enganado a si mesmos, os que pecam não podem achar que caíram da graça por conta disso. Então veja, eu não posso em momento algum chegar e dizer eu não tenho pecado, e me utilizar das expressões que os ímpios utilizam: mas eu não mato, mas eu não roubo, mas eu não engano. Se engana a si mesmo quando diz que não tem pecado. Apesar de reconhecer o meu pecado, isso não quer dizer que eu estou agora tendo a minha salvação invalidada por conta daquilo que fiz. O próprio Paulo diz isso em Romanos 8:1, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, e obviamente não há condenação para aqueles que são nova criatura por estarem em Cristo Jesus. Se eu de fato estou em Cristo, mesmo que eu venha a pecar, isto não vai fazer com que eu perca aquilo que somente Ele teve o poder de conquistar para mim. Não fui eu que me converti, foi o Senhor quem converteu os meus caminhos.
Não fui eu que me decidi por ele e escolhi a ele. Antes foi ele que me escolheu. Foi ele que decidiu, de fato, me amar, apesar de mim. Não fui eu que fui atrás da divindade, oferecendo sacrifícios para ser aceito. Foi ele que desceu a esta terra e se ofereceu por sacrifício para que eu fosse aceito diante do Pai. Então, eu não vou perder aquilo que ele conquistou. Eu não vou perder aquilo que o seu sangue pagou. Eu não vou perder aquilo que foi reservado a mim, mesmo eu sendo pecador. Mas aqui o pecado que é referido é aquele pecado obstinado que se consiste em abandonar totalmente a confissão de fé. Quem abandona totalmente a sua confissão de fé trata o sacrifício de Cristo como se fosse nada. Insulta o gracioso Espírito de Deus. Imagine alguém que passa toda a sua infância e adolescência recebendo os primeiros fundamentos do Evangelho. Em determinado momento da sua vida, seja lá qual for o motivo, qual for o ponto de virada da sua existência, decide que não quer mais seguir a Cristo. Essa pessoa já participou de um discipulado, essa pessoa já desceu às águas, essa pessoa até participou pregando o Evangelho, ou dirigindo cultos, ou louvando com cânticos num ministério de louvor. Essa pessoa já evangelizou, até algumas pessoas se vieram a Cristo, se voltaram a Cristo por intermédio de sua pregação, mas ela obstinadamente, voluntariamente, decidiu não estar mais com ele. Meus irmãos, aqui repousa algo que nós estudamos quase que sempre na nossa vida cristã. Aqui repousa a responsabilidade humana, mas também a soberania de Deus. É óbvio que Ele sabe e Ele determina quais são aqueles que fazem parte de seu povo e aqueles que não fazem. Ele reconhece quais são as suas ovelhas e aqueles que não fazem parte do seu aprisco. Se você ler a primeira carta de João, você vai perceber isso muito claramente. Quem é o filho de Deus e quem é o filho do adversário. E não há meio termo. Aquele que se desassocia de Deus, se associa com aquele que é contrário à sua lei e à sua palavra. Então, se eu não sou filho de Deus, eu sou filho daquele que é contrário a Ele. Se eu não obedeço à palavra de Deus, e se eu não sou escravo de Deus, da sua vontade, eu vou ser escravo do pecado. E aquele que me leva a pecar, além da minha própria natureza, é o adversário das nossas almas. Infelizmente, existem pessoas que vão experimentar a graça de Cristo. Não estou falando de graça salvadora, estou falando da graça de Deus, mas se privam de sua única fonte de salvação, quando abandonam a fé. É como se elas se entregassem à própria destruição. É alguém que diz assim: não caminhe para esse lado, aqui existe um abismo. Mas ela diz: eu quero ver esse abismo. Se não for tão grande, eu vou dar um passo à frente. Se não for tão perigoso, quem sabe eu não possa descer por livre e espontânea vontade. E meus irmãos, infelizmente, para aquele que apostata da fé, não haverá volta. Para o Filho de Deus, salvo em Cristo, para o eleito do Senhor, ele pode cair várias vezes durante a vida. Eu não vou de forma alguma dizer que ele nunca vai deslizar, que ele nunca vai vacilar e que ele nunca vai cair nos seus caminhos. Mas é dada a ele pelo próprio Deus, através do seu Santo Espírito, a capacidade de se reerguer. E isso acontece mediante o convencimento deste mesmo Espírito do pecado, da justiça e do juízo, através da pregação do Evangelho. Você quer que uma pessoa muito querida sua volte aos caminhos do Senhor? Pregue, ore, acompanhe.
mas não lance palavras que possam ferir ainda mais, porque certamente o caminho que ela decidiu seguir já está sendo espinhoso o suficiente para que ela lembre o que está perdendo. Mas não adianta eu lembrar, você lembrar, se de fato a palavra não entrar no seu coração e fizer alguma diferença. Porque até mesmo ela vai lembrar, mas não vai dar o menor interesse, não vai ter a menor importância para ela. E é muito triste quando nós percebemos alguém que caminhava tão bem, que começou tão bem, agora se afastar em definitivo. A única conclusão aqui chega é que ela nunca foi. E é a conclusão que João chega nas suas epístolas, de fato, nunca foi dos nossos. Porque aqueles que Cristo recebe das mãos do Pai, ele diz que de modo nenhum lançará fora. Se você consegue se desprender das mãos de Cristo, é porque você nunca esteve de fato protegido por elas. É duro, mas é o que acontece quando se rejeita a fé. Aqui, meus irmãos, ele não está ensinando que o verdadeiro cristão pode perder a sua salvação, mas ele adverte os crentes a perseverarem. E aqueles que professam ter fé, mas ainda não a têm, a confiarem somente em Cristo. Então o recado é esse: se você é crente e está alicerçado nessa fé, permaneça. Se você frequenta a igreja, mas você ainda não tem certeza de sua salvação e dessa fé, comece a crer somente em Cristo, confie somente nele. Por quê? Porque se você fizer diferente, não vai restar sacrifício pelos seus pecados. Ele declara então aqui que para os apóstatas, os que vivem deliberadamente na prática do pecado, os que se deixam inclinar para o pecado e não há nenhum tipo de refreamento, eles desprezam a fé em Cristo mesmo após conhecer a verdade, e não há mais qualquer oferta pelo pecado. Então nós aprendemos daqui não só a aceitar a verdade que nos é pregada, com reverência, com humildade de espírito, mas também a perseverar continuamente no conhecimento dessa palavra, para que não soframos o castigo por desprezá-la. Então conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Essa é a primeira questão. Se eu peco deliberadamente, não há mais nenhum tipo de sacrifício que possa ser feito por mim, porque o definitivo já foi feito e eu já o desprezei. O que me resta? Versículo 27. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Eu sempre me lembro de um senhor que, nos cultos que eu tive a oportunidade de, lá atrás, frequentar, ele dizia assim: Senhor, manda fogo. E às vezes as pessoas riam por não saber o que ele estava pedindo a Deus. Talvez na mente dele, pouco conhecedora da palavra, mandar fogo era mandar fervor, para que as pessoas que estavam sentadas durante o momento de cântico se levantassem e batessem palmas. Na realidade, quando Deus manda fogo, poucas vezes é diferente disso aqui: juízo. O fogo purifica, o fogo vai burilar o nosso caráter. Se ele descer sobre nós, não é para que a gente fique animado e saia saltando no meio da igreja. É para que a gente se dobre e às vezes até em posição fetal a gente peça perdão a Deus pelo que tem feito. Para quem despreza a palavra de Deus, só há uma terrível expectativa de juízo. Só há uma terrível expectativa de um fogo intenso que vai consumir os inimigos de Deus. Eu falei que se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Então você se constitui em um inimigo de Deus. Todos os inimigos de Deus serão consumidos pelo fogo. Isso quem disse não fui eu, foi Pedro, na sua primeira epístola. Ele quer dizer aqui o seguinte, que para essas pessoas, para os ímpios, para os apóstatas, só vai restar a tortura de ter uma má consciência.
Você hoje consegue deitar a cabeça no seu travesseiro, apesar de saber que pecou durante o dia, mas você sabe que tem um advogado nos céus, Jesus Cristo justo, e você pede perdão a Deus, e você pede uma noite de sono reparador, e você dorme, e você acorda, sabendo que a misericórdia dele se renovou sobre sua vida, e que a graça dele está reservada para você e para os seus. Só que aquele que é um apóstata não pode se livrar da tortura de uma má consciência, sabendo que os seus pecados não serão perdoados, porque ele rejeitou o sacrifício definitivo de Cristo. Esse fogo vai consumir os inimigos de Deus. Ele lembra aqui: quem rejeita a fé e o sacrifício definitivo é incluído como inimigo de Cristo. Não há meio termo. Quem abandona a igreja se junta a Satanás. Versículo 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele agora vai fazer algo que já fez antes, que é estabelecer a relação do menor para o maior. Antes ele fez isso em relação ao sacerdócio, quando mostrou a respeito de Cristo como nosso sumo sacerdote. Ele apontou que os da tribo de Levi, por Melquisedeque, por Abraão, entregaram o seu dízimo a Melquisedeque, que era inferior a Cristo. E agora a gente vai ter aqui a questão da lei de Moisés e a lei de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia. E quem rejeita a lei de Deus? É essa a comparação, a analogia que ele faz. Veja o que diz Deuteronômio 17, do 2 ao 7. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá, foi encontrado fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo ao meu mandamento, estiver adorando outros deuses, ou seja, rejeitando o Deus verdadeiro, prostrando-se diante deles, fazendo aquilo que o decálogo condena, ou seja, não terás outros deuses diante de mim, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade, ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, veja como ele trata, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da sua cidade e apedreje-o até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Se isso aqui já é extremamente impactante, se já faz estremecer aquele que lê qual era o destino de um apóstata com relação à lei de Moisés, imagine agora, versículo 29, o que pode acontecer com quem rejeita o sacrifício de Cristo. É o que ele vai perguntar: quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Eu, sinceramente, não consigo, humanamente falando, enxergar um castigo pior, de alguém ser levado até os portais da cidade e ser apedrejado até a morte. Mas tem algo que é pior do que o apedrejamento até a morte. É a morte eterna. Pior do que morrer nessa carne é morrer eternamente. Pior do que ser apedrejado é ser fustigado pelo verme que não se extingue.
pelo fogo que não cessa. É você não ter nenhum alívio da tortura da sua própria consciência. É isso que está, infelizmente, reservado para esses. Veja, se a violação desrespeitosa da lei dada por Moisés, que era o servo, garantia uma punição de morte, então o desprezo do Filho de Deus, do seu sangue sacrificial, do Espírito da graça, pelo qual Cristo ofereceu a si mesmo, merece o quê? O versículo 27, o fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Isso deveria ser bastante para que a gente nunca abrisse mão dessa graça, para que a gente nunca abrisse mão da fé que nos foi imputada no coração, para que a gente cresça nesse sacrifício como definitivo para as nossas vidas. Mas infelizmente vai ter gente que vai ler isso aqui, vai ouvir isso aqui, vai ser explanado sobre isso aqui, e mesmo assim vai dizer: eu não quero, eu não preciso, estou muito bem como estou. Versículo 30, nós temos o seguinte: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Às vezes a gente utiliza esse versículo um pouco errado, né? Um pouco fora de contexto. A gente diz: irmão, entregue a Deus. Se alguém lhe fez alguma coisa, lhe magoou, ao Senhor pertence a vingança, Ele vai retribuir. Ele vai retribuir, Ele vai se vingar daqueles que desprezaram o seu santo nome. Não é de quem fez birra com você. Se alguém fez birra com você, vá lá, converse com seu irmão e se resolva. Você ganhou seu irmão. Se não der, chame mais 2 testemunhas ou 3, converse com seu irmão. Se der certo, você ganhou seu irmão. Não deu, leve para a assembleia. Não é assim que Mateus 18 diz? Se alguém ofendeu a você, você faz isso. Então, é com você a ofensa a seu irmão. No que depender de você, tenha paz com todos. Mas com aqueles que desprezam a fé, com aqueles que desprezam o Senhor, não tem conversa. Não tem mesmo. Ele vai retribuir. Ele vai se vingar. Ele vai julgar o seu povo, diz o versículo 30. Essas duas passagens estão lá no Antigo Testamento. Eu acho maravilhoso como o autor de Hebreus recorre ao Antigo Testamento. Ele já falou em Gênesis, Salmos e agora Deuteronômio 23, 35. O autor está simplesmente demonstrando que Deus não vai ser ridicularizado impunemente. Se alguém peca deliberadamente, está insultando o Espírito de Deus. Se alguém rejeita a fé, está rejeitando o sacrifício definitivo de Cristo. Ele não vai ser ridicularizado de forma impune. Ele não vai deixar isso sem que seja resolvido, sem que seja julgado, sem que seja passado a limpo. O seu ofício consiste em dar aos ímpios o que eles merecem. Deus não, quando ele diz: o Senhor julgará o seu povo, Deus não pode governar a sua igreja sem purificá-la, sem mantê-la pura. Senão não é Deus governando. Se existe confusão, se existe bagunça, se existe rejeição da palavra, Ele vai sim purificar essa igreja. Às vezes essa purificação, esse mover que Ele promove, essa peneira que é passada, é dos bancos para cá. Às vezes é daqui para os bancos. Mas Ele não deixa a sua igreja ser confundida em seus valores. Ele vai retirar aqueles que não seguem a sua palavra. Ele vai regulamentar essa igreja para eliminar toda e qualquer confusão que nela existe. Ele está dizendo aqui: elimine, em Deuteronômio 17, quando ele fala aqui: eliminem o mal do meio de vocês. Quando ele fala eliminem, quer dizer que ele vai nos usar para essa peneira. Ele vai nos usar para essa separação. Ele vai nos usar para que essa eliminação do mal seja feita do nosso meio.
Além do mais, esse governo será merecidamente terrível para os hipócritas, porque eles tentaram usurpar um lugar no meio dos fiéis. Certamente a gente fica muito abalado e com raiva mesmo, quando a gente descobre que um determinado líder, muito proeminente, não tinha a vida que a gente olhava e achava que ele tinha. Certamente você já viu alguém cair, como a gente geralmente fala, com relação ao seu ministério, e disse assim: meu Deus do céu, eu escutei tanta palavra desse homem, e ele não era nada daquilo. Eu fui tão abençoado com os livros dele, e hoje é essa vergonha. Lembre-se, nós também podemos cair, se não perseverarmos. E essa perseverança vem do próprio Deus, para aqueles que são verdadeiros filhos. A gente não pode perder isso de vista. Quem persevera é o verdadeiro filho, e ele faz a gente perseverar. Mas aqueles que não são, vão ter dias terríveis mesmo, serão castigados porque usaram o santo nome do Senhor em vão, para depois servir de escárnio para a igreja. O próprio Senhor se compromete a manter em ordem a sua própria casa. No versículo 31, ele diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pastor, eu estou ficando com medo desse texto, e parece que a gente tem que confiar em Deus com medo no coração, né? Com medo dele punir a gente. Não, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas quem cai nas mãos do Deus vivo é aquele que não retribui com obediência a graça que lhe foi ofertada. Para nós é um grande prazer estar nas mãos do Deus vivo, porque o que é reservado para nós é graça, é misericórdia, é bondade, livramentos, porque nós obedecemos a sua palavra, nós nos humilhamos na presença dele, para que ele no momento exato, no momento determinado, possa nos exaltar. É totalmente diferente daquele que simplesmente abandonou a fé. Todo aquele que pensa sobre o fato de que um dia vai ter que enfrentar Deus, necessariamente tem que estremecer. Eu vou chegar diante de Deus, eu sei o que eu fiz. Eu estremeço no primeiro momento, mas depois eu respiro e penso: só que quando eu estiver diante dele, eu tenho os méritos de Cristo. Eu sei que o que eu fiz não foi para minha condenação. Eu sei que ele vai olhar para Cristo e vai dizer: esse aqui foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse aqui foi escolhido para fazer parte do meu povo. Este aqui fui eu que chamei. Fui eu que justifiquei. Fui eu que sustentei até esse momento. Então a gente treme por saber o que vai acontecer, mas a gente descansa no sacrifício definitivo. Meus irmãos, por mais que a nossa carne nos proporcione prazeres, ou seja, por mais que ela nos iluda, essa advertência já deve ser suficiente para nos despertar quanto à seguinte realidade: é excessivamente terrível cair nas mãos do Deus vivo, porque a sua ira se encontra armada com castigos terríveis para a morte eterna. Ninguém queira ser um desviado eternamente. Ninguém queira ser o famoso amigo do Evangelho. Se você é amigo do Evangelho, você abraça a fé, você não solta ela. Se você é amigo do Evangelho, você está aqui, aprendendo, crendo, fortalecendo a partir da palavra. Mas eu ressalto que essas palavras aqui não estão sendo dirigidas a descrentes, estão sendo dirigidas àqueles que foram iluminados pelo Evangelho. Nós estamos a salvo disso? Não necessariamente. Eu não posso responder a essa questão com um sonoro sim. Porque às vezes a minha própria fé pode vacilar, e eu não sei o que está no seu coração. Apesar disso,
Eu tenho certeza da minha salvação. E eu espero que você também tenha. Mas como o dia de amanhã é um mistério, e a Deus pertence, eu preciso perseverar. Hoje eu estou de pé. Hoje eu não sou um apóstata. Mas eu não sei o que o meu futuro reserva. Eu peço a Deus que tenha misericórdia da minha vida e me mantenha no caminho que eu venho trilhando. Daí a necessidade de lembrar o que já passou pela minha vida, o que Ele já fez na minha vida e o que eu já fiz em nome dEle, por intermédio dEle, para a glória dEle. Aí vem o versículo 32 ao 39, é o apelo à perseverança. Se todos nós somos passíveis de falhas, inclusive entre nós pode haver quem um dia se manifeste como alguém que vai rejeitar a fé cristã, é necessário que a gente persevere. E a gente persevera sozinho? Não. Mas da mesma forma que nós, na semana passada vimos que nós podemos agora adentrar o Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, nós agora podemos perseverar na fé cristã pelo mesmo sangue de Jesus, pelo auxílio que o mesmo sacrifício nos traz. Lembrai-vos então, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, para estimulá-los e despertar o seu fervor, para seguirem adiante. Então o autor aos Hebreus vai trazer à memória o exemplo de piedade que eles demonstraram antigamente. Ele vai dizer: meus irmãos, está difícil hoje, mas lembre, já teve bem pior, e vocês suportaram. Vocês suportaram porque creram em Deus, porque a fé não vacilou. Então lembrem-se daquilo. Meus irmãos, é muito triste quando alguém começa bem no ponto de partida, mas depois vai desanimando no meio da jornada. Ainda mais triste é ele voltar atrás, depois de haver progredido consideravelmente. A gente não quer ver isso. Alguém que diz: eu já batalhei muito por essa igreja. Eu cheguei nessa igreja e não tinha esse templo. A gente cavou junto, a gente botou as pedrinhas junto, a gente foi comprando as primeiras coisas junto. Hoje eu já estou cansado. Chega, já me doei demais. Nunca fui reconhecido. Eu não quero mais isso para a minha vida. Já deu. Deus sabe o que eu fiz. E Deus sabe o quanto você ainda pode fazer, se não rejeitar a sua fé. Deus nunca vai parar de ter planos na nossa vida enquanto nós estivermos aqui. Deus nunca vai parar de nos utilizar enquanto nós estivermos aqui. E enquanto estivermos nas suas mãos, Ele vai nos utilizar para o louvor da sua glória. Não é você que tem que ter reconhecimento, não sou eu que tenho que ter reconhecimento, tudo é para Deus. Então a glória é dEle. Não comecemos bem naquele primeiro amor, no primeiro entusiasmo, a motivação lá em cima, fazendo tudo, quebrando parede, subindo parede. Isso não vai adiantar no final das contas, se você rejeitar. Você pode ter sido o maior arquiteto da igreja, você pode ter sido o maior doador da igreja, você pode ter sido o maior pregador da igreja, se no final das contas você rejeitar a fé, o que está reservado para você é um fogo intenso que vai consumir os inimigos de Deus. Mas se você não foi tão doador assim, se você não tem habilidades de construção, tanto quanto outros, mas você se colocou nas mãos do Senhor para fazer aquilo que você considera pouquinho, mas foi o que Ele lhe dotou, mas até o fim, certamente, você vai gozar de bênçãos sem medidas. Nós não podemos progredir e depois deixar tudo para trás. A gente não pode caminhar 2 quilômetros e voltar 3. Todos os dias é necessário que a gente observe a palavra, foque o nosso olhar em Cristo para poder seguir perseverantes o caminho que nos foi proposto por Ele na sua palavra. O versículo 33 ele diz: algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados.
Não é a primeira situação desagradável que esses irmãos estão passando, não. O que ele está mostrando aqui é que aqueles a quem ele está se dirigindo já tiveram a sua fé testada por tribulações, por insultos. Só que ele não deixa de exortá-los a esforços maiores. Então ele está dizendo: meus irmãos, faz quanto tempo que você está aqui? 15 anos? Tem muita coisa para você fazer. Se esforce mais. Faz quanto tempo que você está aqui? 20 anos. Nesses 20 anos você vem fazendo a mesma coisa? Ainda tem mais uns 30 para você fazer a mesma coisa. Se esforce mais. Deixe de dizer: a gente já fez isso. Toda vida a gente já fez isso. Toda semana a gente faz isso. É toda a vida que você vai fazer isso. Isso o quê? Trabalhar para Deus, adorá-lo, glorificá-lo com a sua vida. Não vai acabar aqui porque você já fez, ainda vai fazer. Se você está cansado, chama outro para ir com você. Não faça só, tenha pessoas que façam com você. Construa lembranças, construa memórias, para que no dia mau você lembre: Deus sustentou a nossa vida, Deus fez através da nossa vida, e Ele vai continuar fazendo. Que ninguém se engane, se vangloriando, crendo que já alcançou o alvo. Eu já fiz demais. Eu já li muito a Bíblia. Não. Também ninguém pense que não tem necessidade de incentivo por parte de outra pessoa. Aquele irmão ali, forte, nada abala ele. Por dentro dele está só assim, ó. Ele está desmoronando. Ele está rindo e está dizendo que está tudo bem. Você não sabe? O nosso rosto pode dizer uma coisa e o nosso coração está sentindo outra. Mas Deus não conhece o nosso coração? Conhece. E Ele pode trazer pessoas para nos incentivar a continuar. Pegar na nossa mão e dizer: vamos, mais uma milha. Vamos fazer de novo o projeto. Não deu certo ano passado, mas esse ano dá. Vamos rever os nossos conceitos e vamos continuar confiando no Senhor. Nós precisamos de incentivo, sim. E esse incentivo não é a pessoa simplesmente fazer alguma coisa e dizer assim: meu irmão, que bênção, que glória, foi tão bom que você fez. Não é isso não. É dizer: meu irmão, vamos orar junto. Isso incentiva. Porque o elogio, o tapinha nas costas, some de um dia para o outro. Mas a oração pela sua vida continua. E nós precisamos de oração. E nós precisamos de pessoas que nos sustentem em oração. Não pense que o pastor só é sustentado em oração pela esposa. Ele não pode caminhar só com ela. Ele precisa da oração de todos. E ele vai orar por todos. E nós precisamos de quanto mais oração, melhor. Para poder permanecer firmes, para poder perseverar. Nós não sabemos de tudo, não alcançamos tudo e não fazemos tudo. Nós precisamos sim de incentivos por parte de outras pessoas e de ser exortados a maiores esforços, porque a obra do Senhor não pode parar. No versículo 34 ele diz: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Ele lembra aqui os seus leitores da solidariedade e a alegria que compartilharam apesar da perseguição, e que isso os encorajaria. É necessário que a igreja passe por momentos difíceis, muito necessário. Eu estou desejando que agora a gente passe por um momento de baixa. É maravilhoso ter pessoas entrando na igreja, é maravilhoso ver famílias chegando, famílias se formando, um bocado de criancinha pequenininha, chorando, dando seus gritinhos. Isso é maravilhoso, a gente fica feliz. Mas crente sem problema é um problema. Bote isso na sua cabeça. Crente sem luta, alguma coisa errada está. Seja pelas nossas próprias escolhas, seja pelo aproveitamento de Satanás nas nossas fraquezas, a gente vai ter luta sempre, vai ter problema sempre para resolver. Só que é nesse momento de dificuldade que surge a solidariedade.
Parece que nesses momentos de grande dificuldade, de grande crise, a igreja se une mais. Às vezes sobra bem pouquinha gente, mas a união é mais forte do que antes. Às vezes as pessoas param de vir, porque veem que a igreja está num momento difícil, aí vão para outro local que talvez esteja mais fácil, se esquecendo de que lá vai ter problema também. Mas os que ficaram, continuaram segurando as cordas, começaram a pegar suas ferramentas para reconstruir as paredes que caíram, continuaram orando para que Deus dê força para que a igreja se reerga e possa voltar aos tempos áureos de antigamente. Na dificuldade, não solte as cordas, persevere. Na perseguição, não solte as cordas, se una. Isso vai nos encorajar em momentos outros, principalmente quando nós sabemos que nós temos bens superiores e permanentes. Quando a gente olha para a cidade e a pátria celestial, que não pode ser abalada por qualquer coisa, em comparação com essa herança eterna, qualquer coisa que a gente venha a perder por amor a Cristo não tem valor nenhum. Nenhum. Que a gente perca o emprego, mas não perca a fé. Que a gente perca a casa, mas não perca a fé. Que a gente perca amigos, mas não perca a fé. Versículo 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Ele vai injetando força para a perseverança. Como injetar força para que as pessoas perseverem? Se apeguem à fé. No texto anterior ele fala que a gente precisa se apegar firmemente à esperança que nós temos. Como se apegar à esperança se eu não tenho fé? Como esperar em alguma coisa que eu não espero encontrar? Se a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, eu posso não estar vendo agora, mas um dia, certamente eu verei. Eu preciso me apegar a isso. Hoje a vida é do jeito que é, não tem como mudar, mas vai ser uma vida eterna, e eu me apego a isso. A vida hoje é difícil, tem suas dores, tem seus desastres, mas daqui a bem pouco tudo isso vai passar. Eu vou me apegar a isso. É isso que me dá força para perseverar, é porque não acaba aqui. Essa passagem não é um fim em si mesmo, eu espero por algo muito superior. Quando nós deixamos esse fato escapar dessa nossa esperança, nós nos privamos do galardão que foi prometido. Se eu não creio que há algo melhor no porvir, é tão fácil eu deixar para lá e dizer, eu estou trabalhando para quê? Se eu estou trabalhando para nada, eu vou rejeitar, eu vou deixar, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Mas se eu tenho essa esperança, eu persevero, eu estou trabalhando para quê? Para chegar nesse dia. Não é para conquistar esse dia, não é para conquistar essa herança, ela foi conquistada por Cristo na cruz e me foi ofertada de graça. Mas eu trabalho para que esse dia chegue, porque eu fui chamado dessa maneira para glorificar Ele. Então eu faço a minha responsabilidade enquanto aqui eu estiver. Então esse galardão é a base de um viver santo e piedoso. Por que eu devo ser santo diante do Senhor? Por que eu devo ser irrepreensível diante do Senhor? Por que eu devo ser piedoso diante do Senhor? Porque há uma promessa, há uma esperança, para aqueles que assim procederem, receberem logo mais. E aí o versículo 36 ele diz, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. É perseverar para fazer a vontade dEle. E aí ele diz aqui, exatamente o que eu acabei de falar, você vai receber o que você prometeu, não falta muito. É necessário que a gente tenha paciência, não só porque deve perseverar até o fim, mas porque Satanás conta com inúmeros artifícios para tentar nos atrapalhar. E aí a gente tem que se lembrar do texto que diz,
resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A gente tem 3 questões que podem nos atrapalhar grandemente. O próprio mundo em que a gente está inserido. A nossa carne que é pecaminosa, mas também o diabo, que se aproveita dos nossos deslizes para potencializá-los e nos afastar de Deus. E a menos que a gente seja munido de uma extraordinária paciência para perseverar até o fim, a gente vai ser destroçado várias e várias vezes, até mais ou menos a metade da nossa jornada, não é até o fim. Talvez você chegue na metade da jornada e você diga: eu não aguento mais, eu não tenho mais paciência, parece que Deus não volta, sei não, eu estou esperando uma coisa que nunca vem. A gente está falando aqui de pessoas que estavam esperando bem antes da gente, né? Mas elas já eram exortadas a perseverar. Elas já morreram, mas elas já estão de forma muito ainda pequena, mas já estão desfrutando de algo dos benefícios de Cristo. Nós, quando apagarmos as luzes e os nossos olhos se fecharem por completo, começaremos a receber também dos benefícios eternos. Talvez não seja a nossa geração, talvez seja muitas e muitas depois, mas é necessário que a gente persevere até o fim, porque a herança da vida eterna já nos está garantida. Uns perseveraram pensando que ia chegar, passou 2000 anos, a gente está aqui perseverando. Talvez passe mais 2000 anos e a gente vai ter que perseverar. E as pessoas precisam ser lembradas disso, porque essa vida não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. E nós temos que nos esforçar para alcançar a meta final. Você olha lá no seu smartwatch, marcando a sua corrida, já corri 10 quilômetros. Pensa que fez muita coisa, né? Mas a maratona são 42.195 metros. Faltam 32. Aí você faz 40 anos e diz: eu já vivi demais, estou já chegando lá. E aí você olha para o seu relógio, 20 quilômetros, ainda falta 22. Aí você entra na terceira idade, 60 anos, Jesus, eu estou cansado, me leva, Senhor, despede em paz o teu servo, que eu já vi coisa demais nessa terra. Aí o seu relógiozinho biológico ainda está avisando o seguinte: faltam mais 10 quilômetros. Você vai ter que ensinar os filhos dos seus filhos a confiarem no Senhor e a perseverar até o último dia. Versículos 37 e 38, já estamos chegando ao final. Pois em breve, muito breve, texto de Abacuque 2, 3 e 4. Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. 3 elementos são ilustrados na vida de pessoas de fé nesse texto de Abacuque que é citado pelo autor de Hebreus. Primeiro, a fé fixa os seus olhos naquele que está vindo, esperando a sua aparição futura. Aquele que vem virá e não demorará. Onde os nossos olhos devem estar? Nessa terra ou em Cristo? Em Cristo. Segundo, a fé recebe o veredito de justiça de Deus. O meu justo viverá pela fé. É assim que nós devemos viver, pela fé. Cuidado. Viver pela fé não é você fazer barganhas com Deus e dizer: Senhor, eu vou crer no Senhor para o Senhor me dar tal coisa. Se o Senhor me der tal coisa, eu vou crer no Senhor. Se o Senhor fizer isso para mim, eu vou crer no Senhor. Não, Ele já fez muita coisa. Sinceramente, meus irmãos, se a gente não tivesse nenhuma taperazinha para dormir à noite, ainda assim a gente tinha motivo para agradecer a Deus. Se Ele só tivesse nos dado a vida e o restante tivesse dito assim: corre agora atrás das tuas coisas, ainda assim a gente tinha motivo para agradecer. Por quê? Porque nem vida a gente tinha. Simplesmente por isso.
Mas Ele não faz isso. Ele nos dá vida e nos sustenta e nos garante ainda uma esperança futura. Uma terceira questão nesse texto: a fé não se retrai diante do sofrimento. Não é porque você está sofrendo que você tem que deixar de acreditar em Deus, não. Porque se você retroceder, Ele não vai se agradar de você. Meu justo vai viver por fé, e essa fé vai fazer perseverar, apesar dos sofrimentos. Se ele retroceder, se ele se afastar, se ele rejeitar, eu não me agradarei dele. Volta lá para o versículo 27, o que é que acontece com quem retrocede? Fogo intenso consumindo os inimigos de Deus. Mas não se assuste, não é o fogo intenso que vai nos consumir, porque a gente pode dizer certamente nessa manhã o versículo 39 como realidade para a nossa vida. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas dos que creem são salvos. Eu espero que isso seja uma realidade na nossa vida, sem exceção. Senhor, eu não vou retroceder, eu tenho fé no Senhor. Eu quero que o Senhor se agrade da minha vida. Eu não vou ser destruído por conta da minha própria mão se entregando à destruição. Eu sou dos que creem e são salvos. Ele já havia advertido a que esses irmãos não se privassem da fé e da graça de Cristo, abandonando a igreja. Agora ele ensina que eles não foram chamados com o propósito de retroceder. Por isso que eu volto a dizer, meu irmão, se você já fez muito pela igreja, continue a fazer, não retroceda. O banco é só para a gente sentar durante o culto, não é para a gente viver pregado nele. Trabalhe, faça, se doe. O reconhecimento vem do Senhor. Se ninguém lhe der obrigado, problema. O Senhor se agrada daquele que não retrocede, daquele que continua fazendo, não pela glória daqui, mas pela glória dele. Observe que essa frase também serve para nós, porque a quem um dia Deus favoreceu com a luz do Evangelho, nós devemos detectar esse propósito no nosso chamamento. Nós fomos alcançados pelo Evangelho para isso, para não recuar, para não retroceder, mas avançar mais e mais na obediência a Deus, e com toda solicitude nos esforçar para nos aproximar dele mais e mais. Eis a real preservação da nossa alma, a fé em Cristo. Procedendo assim, vivendo pela fé, como um justo de Deus, nós não somente escaparemos da morte eterna, mas desfrutaremos da vida eterna, a esperança que nos foi prometida.